O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social já começaram um grande mutirão para os requerentes do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência em toda a região Nordeste. Até o próximo dia 28 desse mês, 56 unidades da região que não têm atendimento de perícia médica serão contempladas com a ação. Ao todo, mais de 6.000 vagas foram abertas. A iniciativa, que contempla os 9 estados da região, com prioridade para as agências da Previdência Social localizadas no interior, visa dar uma resposta mais rápida para as pessoas que solicitaram o BPC. Os agendamentos poderão ser realizados pelo requerente por meio dos canais de atendimento Central Telefônica 135 e o Meu INSS. Em Fortaleza, 7 agências irão ofertar esse atendimento. E para falar sobre o serviço, o Alerta Geral entrevista ao vivo o superintendente regional do INSS no Nordeste, Caio Figueiredo. Olá, Marcos Surlan, você ouvinte internauta que nos acompanha pelas 23 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral. Vamos falar sobre um assunto que interessa a muitos beneficiários da Previdência Social. Caio, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. No caso do Ceará, Caio, qual é a expectativa, qual é a meta do INSS em termos de atendimento a quem precisa de perícia? Bom dia, nos ouvem agora, Luziano? Bem melhor, agora sim, perfeito. Que ótimo, muito bom dia a todos que nos assistem no Jornal Alerta Geral, é um prazer estar com vocês. Então, como eu estava falando, o INSS, junto com o Ministério da Previdência, iniciou um grande mutirão, o maior mutirão da história, que vai atender mais de 6.000 pessoas em todo o Nordeste. O Ceará tem 13 agências no Ceará onde vão ser realizadas essas perícias médicas. O benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência é muito requerido no Nordeste, pela notória dificuldade social de muitos dos nossos habitantes, né? Então a gente está priorizando essa fila desse benefício. Inclusive, Luziano, a todas as 56 agências que estão participando desse mutirão são agências que não têm perito médico atendendo normalmente, ordinariamente, e agora durante o mutirão estão sendo ofertadas. Para o segurado não precisar muitas vezes ter que andar centenas de quilômetros, ter que se deslocar muito para poder fazer a perícia médica. Então é trazer conforto e trazer agilidade para a nossa população do Nordeste. Caio, hoje nós temos quantas mil pessoas no Nordeste, no Ceará, à espera do BPC? Temos uma fila grande, temos 219 mil pessoas aguardando pelo BPC. É uma fila que a gente tem que atacar. O Ministério da Previdência e o INSS estão num enfrentamento muito forte dessa fila. Então a gente está intensificando no Nordeste essa ação. Os segurados, inclusive, Luziano, que já tiver com a perícia agendada, ele pode ligar no 135 e solicitar trazer a perícia, né? O reagendamento da perícia médica para não ter que aguardar tanto tempo assim como está previsto. Às vezes as pessoas aguardam 2 meses, 3 meses pela perícia médica e a gente precisa prestar um serviço de qualidade para a população. Então esse mutirão estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o superintendente regional do INSS na região Nordeste, Caio Figueiredo. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luziano. Bom dia, Caio. Uma pergunta e uma dúvida aqui que deve estar na cabeça, Caio, também de muitos beneficiários da Previdência Social. Para quem já fez, por exemplo, a inscrição, para quem já está nessa fila de espera, como é que faz, por exemplo? Ele vai ter que novamente pedir, por exemplo, para ser atendido dentro desse mutirão, ou essa seleção desse pessoal vai ser automático, por exemplo? O requerente que já estiver com a perícia agendada, é só ele ligar no 135, Beto. Ligar no 135 na nossa central, falar o município. São 56 municípios. A lista, inclusive, está na página gov.br do governo federal. Lá tem a matéria, a lista com as 56 cidades. Então, se um desses 219 mil segurados estiver contemplado de forma mais confortável, mais próxima de casa, em um desses municípios que não tinha perícia médica e está tendo agora até o dia 28 de março, ligue na Central 135, solicita que reagende o benefício dele para que ele tenha a data trazida para bem mais próximo.
Ô Caio, muitas pessoas dão entrada no pedido do BPC junto ao INSS e essas pessoas acham que o processo é rápido, é apenas dar entrada e receber a notícia boa com a autorização de liberação do benefício, quando na realidade nós temos uma sequência. Além dessa perícia médica, são exigidos outros critérios para a concessão do BPC. Então é importante que as pessoas também se atentem, por exemplo, à questão de renda, né? Naturalmente, para quem tem 65 anos de idade, para receber o BPC, assim como pessoas com deficiência. Então, qual é o tempo médio que o INSS está tendo hoje para conceder a liberação do BPC? Então, foi importante você falar das regras, porque existem sim requisitos além da perícia médica. O segurado tem que procurar, antes de qualquer coisa, ele tem que procurar o CRAS da prefeitura, fazer o cadastro no CadÚnico, tem que ter a renda per capita do grupo familiar de até 1/4 do salário mínimo, e aí são os dois benefícios, né? A pessoa com deficiência, que vai passar pela perícia médica, e o idoso a partir de 65 anos, que vai passar pelo serviço social. Os dois passam pelo serviço social, mas pela perícia médica só a pessoa com deficiência. Então, a gente tem todos esses critérios que precisam ser observados pela população para ter acesso ao benefício. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o superintendente regional do INSS no Nordeste, Caio Figueiredo. Caio, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Nós estamos a partir de Fortaleza na FM 104.3, com outras 22 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora, neste bate-papo sobre um assunto que interessa. E registrar para você, Caio, que aqui aos sábados o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria tem essa edição especial, falando exclusivamente sobre benefícios da Previdência Social, tirando dúvidas e orientando os nossos segurados e beneficiários do INSS sobre todos os auxílios e aposentadorias pagas pela Previdência Social. A você, um bom início de semana, um bom trabalho e ao retornar ao seu lugar de origem, ao seu estado de origem, após essa passagem pelo Ceará, você nos deixe boas notícias sobre a agilidade no atendimento ao BPC de pessoas que tanto precisam desse auxílio do INSS. A você, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Luzenor. Para vocês também uma excelente semana. A gente vai sim trazer melhorias para o povo do Nordeste aí nos próximos meses. Podem ter certeza que a gente vai conversar daqui a alguns dias com um cenário bem melhor e a gente está trabalhando muito para isso. Então, uma excelente semana para todos que nos assistem. Um abraço. Jornalista Beto Almeida, um assunto que mexe com o dia a dia, com o cotidiano de milhares de pessoas. Neste caso do BPC, são 219 mil pessoas na fila do INSS, à espera de uma perícia médica, à espera da liberação do BPC. Claro, tem esse detalhe, não é apenas para quem tem deficiência ou para quem tem acima de 65 anos de idade que o BPC, benefício de continuação de prestação continuada, é liberado. Tem também esse critério da renda. Jornalista Beto Almeida, é importante esse mutirão do INSS, que nós tenhamos outras iniciativas semelhantes para diminuir o sofrimento de quem está na fila da Previdência Social. Sem dúvida, Luciano, é um avanço, eu diria, nesse formato encontrado pela Previdência Social para dar celeridade, né, nesse processo que temos dessa fila que não acaba. Não é nem que a fila deva acabar, isso aí não é o problema maior, não é a fila, é exatamente a demora que nós temos hoje, exatamente pela falta de médicos peritos. E um detalhe, por conta exatamente das dificuldades dos médicos peritos nas cidades menores, nos municípios que são mais distantes, digamos assim, dos grandes centros urbanos, é que esta ação que está sendo realizada agora, desde a semana passada, mas que vai até o dia 28 de março, tem essa característica de procurar exatamente ir às cidades onde tem uma demanda maior dos pedidos para o BPC e que normalmente não tem a presença de médicos peritos. Então você vê que são duas estratégias coladas numa só. Primeiro, olhar quais são as cidades que têm essa demanda. Segundo, onde que não tem exatamente a presença de médicos peritos, para fazer com que as pessoas tenham mais comodidade, que busquem, na realidade, essas necessidades dentro das cidades próximas, ou até mesmo com as suas cidades, sem que haja tanta espera pelo benefício. É algo, Luzenor, que o assistido pela Previdência Social tem direito. E essa cobrança tem dado resultado. Pelo menos o INSS tem inovado nesse aspecto. Quando eu digo que tem dado resultado,
a busca que a gente vê, o interesse que a Previdência Social tem, Zinô, em buscar alternativas. E isso facilita e tende a facilitar cada vez mais a vida de quem é segurado da Previdência Social.